Boa tarde a todos. Meu nome é Cássia, eu sou voluntária da ABAV, do Senac e o Sesc. Eu estou aqui para apresentar para vocês a nossa última palestra de hoje. E a nossa palestra tem como tema a importância dos observatórios de turismo. Eu vou chamar um por um os nossos palestrantes, tá bom? Primeiro é o professor Dr. Osíris Marques, da UF. Qualquer lugar, onde você quiser. Segunda é a professora Giovana Tavares, presidente da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo. Nosso terceiro palestrante é o João Gomes, diretor do IFEC-RJ. E o nosso mediador, Otávio Leite, da FEComércio-RJ. Desejo a todos uma ótima palestra. Gostamos de pessoas e de suas histórias. Cássia. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Oi pessoal, presta atenção nesse recado porque vai passar voando. É sobre a 4ª edição do prêmio Visão Consciente da FEComércio-RJ. Um prêmio criado para valorizar as empresas que adotam práticas sustentáveis em seus negócios. Então, se você é empresário ou funcionário de uma dessas empresas, é só inscrever o seu projeto. Os vencedores irão para Nova York com todas as despesas pagas participar da NRF 2024, a Retail's Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo. E todas as despesas pagas mesmo, tá? Passagem aérea, translado, hospedagem, ingresso para feira, tudo pago. Só não tá incluído aquela lembrancinha que eu sei que vocês vão trazer para mim, né? Hein? Aquela caneca de Nova York, hein? Ou tá aquele imã de geladeira de Nova York? Aquela camisa clássica com I Love New York? Vai que custa, nunca te pedi nada, só isso, só uma lembrancinha. E para se inscrever é moleza, minha gente, é fácil, é descomplicado, é rápido, você faz voando, parece até mágica. É só acessar do seu computador ou do seu smartphone o site www.premiovisãoconsciente.com.br. As empresas são divididas por porte e você pode escolher uma das duas categorias, meio ambiente ou responsabilidade social empresarial. Viu que moleza? Então agora é só fazer a sua inscrição. Se a sua empresa faz o Rio voar mais alto, a FEComércio-RJ leva você voando para Nova York. Muito bem. Mais um. Um olhar especial para quem mais importa, você. É por você que tem nos benefícios sociais a esperança para superar os desafios. É por você que tem direito à moradia digna e quer realizar o sonho da casa própria. É por um país que acredita na união e reconstrução, com mais diversidade, sustentabilidade e muitas oportunidades. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Mais uma vez, muito boa tarde a todas e todos. É uma alegria poder estar ao lado de mentes iluminadas aqui, que vem tendo uma contribuição muito relevante para que o nosso setor do turismo possa produzir mais reflexões lastreadas em dados concretos, em prospecções acadêmicas e científicas e por aí vai. Eu, particularmente, professor Osíris, advogo a tese de que um dia nós vamos poder proclamar a plenos pulmões que o turismo é uma ciência autônoma. Eu gostava muito, ao tempo do colégio, da geografia, né? História, etc., mas que me perdoe meu professor de geografia, porque muitos entendem ainda o turismo como um braço da geografia, e foi assim durante muito tempo. O turismo hoje, ele certamente já dispõe de uma estatura muito mais ampla e mais elevada do reconhecimento como uma unidade de pensamento, de reflexão, associado a isso que nós estamos vivenciando, a força viva, muito expressiva de uma atividade econômica que pode não só contemplar a concretização de sonhos de muitos e, ao mesmo tempo,
fazer com que o país possa responder aos desafios do emprego, desse século que já nos assusta por essa revolução digital que somos, enfim, partícipes, né? Então, eu queria dizer da minha satisfação de estar ao lado de pessoas que atuam diretamente nessa busca de identificar dados, números, observando o que o turismo tem proporcionado, o que o turismo daí pode vir a proporcionar numa reflexão. Então, observar é sempre importante. E mais do que isso, observar propondo é melhor ainda. Então, vamos saber a quantas anda o cenário dos observatórios de turismo no Brasil. Às vezes, a gente não tem ciência do que já vem sendo produzido no Brasil. Uma desinformação ainda graça, porque tem muitas e muitas atividades acadêmicas, científicas e de estudos sendo realizados que ainda não ganharam a visibilidade que mereciam ter. Daí que os observatórios passam a ter uma importância ainda maior para ajudar o Brasil a pensar o turismo e enxergar medidas e conceber e construir medidas para que ele avance ainda mais. Portanto, é com alegria e satisfação que eu passo a palavra à professora Giovana de Goiás, que é a coordenadora dos Observatórios de Turismo do Brasil, Robote. Então, por favor, Giovana, nos dê assim um apanhado de qual é o status hoje que nós temos sobre esse núcleo de pensamento que é científico, que é técnico, sobre o turismo. Por favor. Alô, boa tarde a todos, boa noite, né? Todos e todas e todes. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui, representando a nossa rede brasileira de observatórios de turismo, que ao longo dos últimos anos, desde 2017, vem se configurando aí como uma importante rede de informação. Nós estamos aí pactuados, conversando, discutindo, estudando metodologias, para que a gente possa unificar, tentar se aproximar dessa unificação dos dados no Brasil. Então, a rede brasileira, ela nasce ali como uma iniciativa do professor José Gândara, em 2017, professor Osíris, que está aqui, professor João Evangelista, o Ítalo, do Ministério do Turismo. E aí, essas pessoas, elas começam a pensar nesse turismo em rede, nessas informações. E aí a rede, ela vai tomando um vulto. Com a pandemia, a gente se aproximou muito, porque conseguimos conversar mais, e aí a gente foi aumentando o número de observatórios brasileiros. Hoje a gente tem cerca de 78 observatórios brasileiros funcionando. Então essas pessoas, elas estão imbuídas do mesmo sentimento, que é contribuir com a gestão de dados do país. A dificuldade que a gente tem é justamente unificar metodologias, porque o Brasil é continental, os estados têm muitas particularidades, mas os observatórios, eles vêm funcionando aí ao longo desse tempo, em universidades, no Sistema S, nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, nos conventions. E aí é que está a dificuldade das coisas, né? Cada um com seus próprios interesses, mas a gente tem um manual que foi criado pelo professor Osíris e equipe, e esse manual, ele acabou unificando muitas metodologias que são importantes, né, para nossos cálculos principais. Então, trabalhamos com dados secundários, com dados primários, pesquisas de demanda, oferta, pesquisas em eventos. Então, a gente vem ao longo do tempo discutindo isso, para que a gente possa unificar essas metodologias e fazer com que esses observatórios, eles contribuam de fato para o turismo brasileiro. Recentemente, a nossa rede, ela se institucionalizou, então nós somos agora uma associação de pessoas, de observatórios, que vão se juntar para poder contribuir ainda mais com o turismo brasileiro. Porque cada um fica lá produzindo no seu estado, e como agora a gente está nesse processo de unificação, a gente vai contribuir ainda mais. Nós temos aí reuniões marcadas com o Ministério do Turismo, Embratur,
até o Ministério da Cultura, porque eles têm interesse nessa produção de dados brasileiros. Então, como a gente está em todos os lugares, praticamente, em todos os estados brasileiros, nós temos hoje observatórios funcionando. Então, a nossa prática é criar sempre pesquisa em rede, de modo que a gente possa conseguir alcançar ainda mais estes respondentes e tentar traçar aí uma estratégia mais interessante para o Brasil, mais assertiva para a gestão pública e também para a gestão privada, porque eles também usufruem dos nossos dados para que eles possam entender o mercado. Então a gente trabalha com pesquisa mercadológica, isso é o nosso grande mote, é o que a gente faz, né? A gente trabalha com arrecadação, com o CAGED, enfim, a gente tenta traçar um movimento de pesquisa que ele fique mais unificado. O observatório que eu trabalho, ele existe desde 2008, então nós temos muito tempo de estrada. Ele funciona dentro do estado, na Goiás Turismo, e ele vem aí alcançando, né, ao longo do tempo, um volume de pesquisas significativo. A gente tem aproximadamente hoje 800 pesquisas realizadas neste observatório. Então, é um observatório que ele realmente produz muito. E aí a gente contribui com os colegas da rede. A rede, ela funciona nisso, né? Uma forma de contribuição, da gente estar junto, estar discutindo metodologias. Então, eu entendo que a pesquisa no Brasil, se ela se unir aos observatórios, ela vai chegar a um nível melhor. Porque a gente tem que discutir em todas as instâncias, sejam os observatórios ou os outros institutos de pesquisa, para chegar em alguns denominadores comuns e a gente começar a se aproximar da verdade. Porque é complexo, né, a busca desses dados, porque a gente tem alguns impedimentos, algumas dificuldades. Então, assim, o observatório que eu trabalho, por exemplo, ele produz censos hoteleiros, inventariações da oferta turística, pesquisa de oferta, demanda. A gente hoje trabalha muito com os BIs, né, para a gente poder colocar os dados ali para ter uma leitura melhor. Então, tudo isso tem sido feito não só pelo observatório que eu trabalho, mas pelos outros observatórios. As pessoas estão entendendo que o Big Data é muito importante, elas estão entendendo que elas têm que colocar em painéis de dashboard, que elas precisam esclarecer, publicizar isso. As pessoas, como o senhor disse, elas não sabem da existência desses dados. Então, eles acabam ficando ali ocultos. Mas a rede, ela tem se organizado justamente para que isso fique mais possível, mais palpável, para que as pessoas possam utilizar de fato esses dados para poder fazer a gestão. Então, assim, a política pública sem dados, realmente ela se perde. Então, assim, não adianta. Se você não tem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. A verdade é essa, né? Então, a gente está o tempo todo aí tentando, né, fazer com que as pessoas entendam a importância dos dados para a gestão. Isso é difícil, porque a maior parte dos municípios ou dos estados tem dificuldade de interpretação desses dados, e esses dados também se misturam ali com algumas questões políticas. Essa é que é a maior questão. Porque se a gente fosse analisar como uma empresa privada, aí nós teríamos algumas ações muito mais assertivas para fazer com que o Brasil ocupe posições melhores no ranking mundial, enfim. A gente poderia fazer isso, mas a gente precisa se apartar de algumas culturas que deixam de lado a informação e passam a fazer algumas negociações a partir de interesses. Então, isso é que atrapalha. Sem dúvida. Eu acho, né? Minha Muito opinião. obrigado, professora Giovana. Eu que agradeço. Pela sua introdução muito fértil. E eu convido o professor doutor Osíris Marques, que, como disse a professora Giovana, vem trabalhando na perspectiva de aperfeiçoamento de métodos, de busca de aprofundamentos de sistemas, sistemas organizacionais, na busca dessas informações. Nos fale um pouco como foi o seu engajamento nesse nível de prospecção científica e a avaliação que o professor tem hoje da realidade dos nossos observatórios no Brasil. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer o deputado Otávio Leite pela articulação, trazer a academia, trazer a rede dos observatórios do turismo, né? Ao João, a Giovana, minha querida
amiga aí da rede dos observatórios, a Ampitur, né, que proporcionou esse momento aqui para todos nós, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Turismo e Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, e a vocês por estarem aqui, né, para nos ouvir e para a gente poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência com os observatórios. Na verdade, Otávio, assim, os observatórios eles são muito diferentes entre si, né? A gente tem observatórios de muitas naturezas que produzem diferentes tipos de informações e estão em diferentes estágios de maturação e desenvolvimento. Então, a gente tem observatórios como o da professora Giovana, lá do estado de Goiás, que tem mais de 15 anos, o Observatório da cidade de São Paulo, que é um observatório extremamente relevante, né, para todos nós, sempre foi um grande farol. E temos observatórios que estão iniciando, como o de Cabo Frio aqui, que o Douglas está aqui com a gente, né? Começou praticamente esse ano, mas já produz bastante informação. Acabamos de conversar com a secretária de turismo lá de Cabo Frio e ela falando da importância de você ter informação para justificar a ação pública, né? Porque como é que você justifica que você vai fazer, por exemplo, um gasto para o Carnaval, para o Réveillon, ou fazer uma intervenção se você não tem informação, né? Então, nesse ponto, os observatórios têm dado um suporte muito especial, porque as pesquisas de turismo que são feitas por órgãos federais, eles olham os estados, basicamente. A gente não consegue chegar no nível municipal, né? E aí o Observatório do Turismo traz essa possibilidade de você olhar o municipal, o local, né? Então, a rede foi criada em 2017, mas como uma expressão de uma série de questões que era necessário nós nos juntarmos para poder resolver. Uma delas é a questão metodológica, né? A questão metodológica é uma questão fundamental, porque cada observatório fazia uma pesquisa de um jeito. Vou dar um exemplo muito peculiar. Faixa etária, né? Uma pergunta muito simples. Quantos anos o turista tem, né? Para a gente saber qual a idade e tal. Cada observatório fazia de um jeito e a gente não conseguia comparar. Então, por exemplo, alguns colocavam a faixa etária de 18 a 22, outros colocavam de 17 a 23. Então, quando a gente pegava as informações dos diferentes observatórios, a gente não conseguia fazer essa comparação, que é uma coisa muito simples. Existem outras mais complexas, mas essa era facilmente resolvível, né? Então, a gente foi conversando, foi amadurecendo, tem sido um processo de amadurecimento e de muita troca. A universidade ajuda as secretarias, porque nem todo observatório é ligado às universidades, então a gente vê um desenvolvimento importante, um profissionalismo maior também, né? A gente acaba obrigando, né, digamos assim, os gestores públicos e também os privados a se atentarem que as informações são relevantes na hora das tomadas de decisões. Isso tem sido um processo muito positivo. Muito obrigado, professor Osíris. E agora vamos ouvir o IFEC. O IFEC é o Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises. O economista João Gomes vem à frente dessa instituição, empreendendo um esforço muito significativo na busca de contribuir com o turismo. Afinal, o Fecomércio é a Federação Comércio, Serviço e Turismo. Portanto, é uma satisfação poder passar a palavra para o João Gomes para as suas observações iniciais na ideia do que representam esse esforço de estudo científico, com dados, para melhor esclarecer situações que permitam, daí, não só a esfera pública, como a esfera privada, empreenderem mais políticas e fazer com que o turismo prospere. João Gomes, sua palavra. Obrigado, Otávio. Mais uma vez te agradeço a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Doutora Giovana, Osíris também. Doutora Giovana eu conheci hoje, conversamos meia hora ali, já aprendi muito. Osíris, tivemos uma oportunidade de fazer uma reunião. E também agradecer a presença de vocês nesse horário aqui com a última palestra. Tomara que seja bastante proveitosa para todos, vamos nos esforçar para que seja. E falar por último, Otávio, é bom porque, como você bem falou, são ilustres aqui no tema, né? Então a gente consegue já ir formatando mais ou menos um pensamento. Eu tinha uma linha de raciocínio inicial, mudei completamente.
e que é bastante interessante e desafiador, depois da nossa conversa, também da introdução de vocês. Você falou da questão de observar com rigor, né? Osíris levantou a questão da diferenciação, né, metodológica, uma coisa simples, né, que é a faixa etária. A doutora Giovana também levantou esse ponto das diferentes questões, a necessidade da pacificação dos dados para que possam ser comparáveis. Isso é essencial, né, para que a gente possa entender onde a gente está, né, e dada as características do Brasil, da sua dimensão, né, que tem regiões totalmente díspares, isso é muito importante para a gente saber onde está, para onde a gente está indo, quais são as necessidades, para onde a gente quer chegar. E no IFEC, o IFEC só tem 4 anos, só 4 anos. E dentro dessa questão do que o Otávio falou, de observar com rigor metodológico, é o que a gente prima no IFEC. Então, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de necessidade, qualquer tipo de questionamento que exista em relação às nossas pesquisas, nós temos tudo ali defensável, tudo que nós fizemos, todo o histórico, todos os porquês. No momento aqui, convido até aqueles que depois saírem, que possam responder as pesquisas do IFEC. O IFEC está aqui, está na BAV, fazendo pesquisa no SENAC, fazendo pesquisa no SESC, fazendo pesquisa no SENAC. Amanhã começa da BAV, hoje SESC e SENAC, e também das palestras. Meus 2 gerentes estão aqui, Júlio e Gabriel. Eles já estão rindo que eu falei na questão do rigor metodológico, que nos últimos dias a discussão foi bastante intensa. E aí, para resolver essa questão que a gente tem levantado, a gente não inventa a roda, não. A gente tem IBGE, a gente tem institutos já renomados no mundo inteiro que direcionam as nossas análises, direcionam os nossos estudos, né? Que nós fazemos tanto pesquisas primárias quanto estudos com base em dados primários de outras instituições, que chamamos de dados secundários. E como você bem colocou, que é uma introdução apenas, depois eu acho que vale a pena entrar numa mensagem positiva, né? Porque o que foi recentemente, que a gente falou, foi o Rio de Janeiro desacelerando, se degradando, né? Passando por momentos muito difíceis ali no primeiro ano da pandemia e depois um processo de recuperação bastante doloroso. Então tenho notícias positivas, sobretudo no turismo. Então aqui eu vou pegar uma ou duas, só para ter uma ideia. Nossa apresentação de turismo, não vamos fazê-la aqui hoje, tem em torno de 100 slides. Então é importante a gente passar alguma informação para entender o momento que a gente está vivendo. E a BAV, o Web Summit que aconteceu, o SENAC Summit, o Rio Innovation, então mostram o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Pela primeira vez na vida eu tive uma notícia, tomara que todos tenham também tido o prazer de ouvir essa notícia, de que todas as praias no Rio de Janeiro estavam próprias para banho. Então isso é importantíssimo, né? Isso é uma virada de chave. O Otávio também estava presente na reunião que nós tivemos segunda-feira na FEComércio, que teve o presidente da Águas do Rio, que falou com relação ao seu trabalho de despoluição, de trabalho na Lagoa, na Bahia e tal. Então, assim, é um novo momento no Rio, é um momento de aceleração, sobretudo no turismo. Vamos falar mais um pouco sobre isso. E só para finalizar essa introdução da questão da importância do Instituto FEComércio, mesmo com uma idade tão pequena, na sociedade como um todo, não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil. 2 pesquisas recentes, que foi o Tax Free, depois o Otávio pode até falar melhor, vai ter uma reunião agora dia 29 no Confaz para tratar do assunto. Esse assunto esteve em Brasília, esse assunto esteve na mão do vice-presidente da República, esse assunto esteve na mão, a pesquisa esteve na mão do ministro e todo o seu corpo técnico, 02, 03, enfim, que foi parte do debate na Câmara dos Deputados, parte do debate no Congresso. E tivemos também, como parte da contribuição social, sob ali a chancela, o apoio do nosso presidente Queiroz, né, não só a questão do tax free, mas como também contribuímos para o debate
Galeão, Santos Dumont. Então é um trabalho que exige um rigor metodológico, exige uma atenção extrema, dada a sua importância, não só para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, como o Brasil como um todo. E esse é o trabalho que a gente tem procurado fazer. Me permita, João, vale a pena compartilhar com todos que sabem de uma clássica discussão sobre a canibalização do espaço aéreo do Rio de Janeiro, da briga entre o Santos Dumont e o Galeão por busca de voos, transferências de voos, esvaziamento muito sério do Galeão, ao mesmo tempo um crescimento além da conta do Santos Dumont e por aí vai. E nesse processo que se arrasta há alguns anos, o debate é travado muito, alguns entendidos mais aprofundadamente, outros menos, mas muito na toada de palpites, né? De achismos e por aí vai. Eis que o IFEC resolveu fazer, e a FEComércio, o presidente determinou, fazer uma pesquisa. Vamos ouvir aqueles que até o momento não se manifestaram, os usuários. Foram 1.700 entrevistas com os usuários do Santos Dumont, justamente para saber deles se, em havendo uma transferência de voos daqueles que usualmente pegavam, enfim, do Santos Dumont para o Galeão, se isso lhes afetaria bastante. E por que anteriormente se tinha um debate na base do achismo? Um primeiro ponto que foi derrubado foi exatamente uma ideia que se tinha de que o Santos Dumont era um aeroporto só da zona sul do Rio de Janeiro, como dizia o nosso Tim Maia, do Leme ao Pontal. Mas não, 33% perfazem os usuários que pegam esse eixo, mas 17% da Zona Norte, 12% da Baixada, 12% a parte de São Gonçalo e Niterói, 11% todo o interior do estado. Então, esses usuários perguntados, mas se o seu voo fosse para o Galeão, isso lhe afetaria de alguma maneira? 63% entenderam que não. 6 de 10, depois 8 de 10. 6 de 10, e se fosse mais barato? Era 8 de 10 topavam ir para o Galeão. Então, quer dizer, essa discussão que era travada ao nível meramente, enfim, de reflexões mais técnicas, ela ainda estava desprovida de uma informação que o Instituto IFEC ofereceu. E essa pesquisa foi ao presidente da República, né, levada pelo prefeito ao tempo em que se discutia, vamos mudar alguns voos do Galeão para o Santos Dumont e tal. Eu já falei demais. Mas, na verdade, é o seguinte, é um exemplo muito ilustrativo de como um instrumento científico pode ser útil na determinação, na legitimação de políticas públicas, né? Agora, Giovana, me diga o seguinte, como na esteira do que disse o professor Osíris, a ideia de uma metodologia uniforme, né, ela necessariamente requer uma interlocução e um respeito a normas mais gerais, né? E nós temos a agência da ONU, Organização Mundial do Turismo. Os observatórios no Brasil que existem, 68, na sua percepção, eles adotam esses princípios metodológicos da OMT? Não sei se está... Oi. Nós temos o nosso manual, que foi desenvolvido, obviamente, baseado nesses princípios. Então, a questão como é um país complexo, gigante, então alguns estados têm algumas particularidades, mas foi desenvolvido por um grupo de trabalho que o professor Osíris liderou e foi construído esse manual que serve justamente de embasamento para que toda a rede possa utilizar, a partir das considerações que foram feitas ali, das indicações metodológicas que são as melhores, onde você se aproximaria melhor, né, daquilo que você necessita. Então, o manual ele é bem completo, né? Óbvio que ele vem com todo esse embasamento da OMT e foi construído baseado nas nossas necessidades, em todo tipo de pesquisa que os observatórios fazem. A maior parte delas, obviamente, né? Porque tem algumas que são muito particulares. O caso que o senhor citou agora, por exemplo, era uma questão pontual.
precisava de saber se os consumidores dos aeroportos poderiam trocar de aeroporto. Isso significa alguma coisa para eles, porque ficava muito no campo do juízo de valor, e aí a partir dessa informação, vocês sabem que pode ter uma tomada de decisão diferente. Então, assim, a gente tem esse manual que é um manual orientador. Ele vem, obviamente, de estudos anteriores, e aí a partir das necessidades dos observatórios, o professor Osíris e o grupo de trabalho construiu esse manual metodológico para suprir essas necessidades, essas falhas, esses gargalos que os observatórios de turismo tinham na hora da execução de uma pesquisa. Os observatórios, professor Osíris, de um ponto de vista mais clássico, sempre estão atentos à evolução do mercado de trabalho, do emprego, ocupação, renda, e aí coloca luzes e obtém informações de algumas atividades características do turismo. Uma delas é extremamente delicada, como sabemos, que é a parte, como diriam os portugueses, da restauração, né? Os restaurantes, a alimentação, que em geral nós atribuímos como uma atividade característica. Mas a gente sabe que um restaurante emprega e tem seus consumidores, nem todos os consumidores são turistas, muitos são residentes. Existe algum tipo de parâmetro, de fator que possa peneirar para a gente ter assim a informação precisa do que seja a oferta de emprego e a receita, enfim, do giro econômico de um restaurante exclusivamente com o setor do turismo? Isso é complexo? O que você tem de informação sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, Otávio, porque, na verdade, o que define a atividade turística é a demanda, né? Se você tem demanda turística, ela passa a ser uma atividade turística, né? Então, você pode ter restaurantes, por exemplo, que são 100% turísticos. Vamos pegar, por exemplo, um restaurante do Parque de Foz do Iguaçu, né? É um restaurante basicamente turístico, porque a pessoa que vai lá é um visitante e acaba utilizando aquele serviço. E tem outros que tem zero turista, né? Não tem frequência de turistas. Então, assim, esse fator, ele é a chave de ouro, digamos assim, para a gente entender a dinâmica do turismo. E é exatamente isso que a gente não tem, porque a gente precisa da conta satélite do turismo para que a gente possa ter essa avaliação, né? Essa avaliação mais precisa de qual percentual, né? Isso também varia muito, porque a sazonalidade que a gente eventualmente tem, né, no turismo, ela também, um restaurante pode ser mais turístico em determinados momentos, menos turísticos em outros momentos. Então, é realmente uma questão complexa, que exigiria uma apuração estatística muito mais refinada, né? E também a própria construção da conta satélite do turismo, que infelizmente está muito distante ainda de se concretizar, apesar das diversas discussões que já tivemos. Por quê? Exatamente pelo fato de que não temos um órgão como o IBGE, né? Apesar do IBGE ter feito uma série de pesquisas para o turismo, que foi uma parceria do Ministério do Turismo com o IBGE, foi um TED, né, que foi feito. Então, assim, como TED, ele acaba aquele período. E foi feito exatamente no período da pandemia também. Então, a principal informação que a gente precisaria para definir a pesquisa, que seria o gasto turístico, não aparece, porque era uma informação muito, muito ruim. Era uma informação muito ruim. Então, assim, de fato, essa informação ela não existe. E quando a gente pergunta para os próprios restaurantes, eles também não sabem dizer. Porque é difícil você definir quem é turista e quem não é, a não ser pela língua, né? O turista estrangeiro sobressai um pouco mais. É uma situação que precisa ser encaminhada. Eu diria não apenas em relação aos serviços de restauração, mas a todos os serviços que são das atividades características de turismo. Eu não sei se estou viajando aqui, mas quem sabe um caminho seja o cartão de crédito. Professora Giovana, depois, por favor, João. Eu tive em Minas, até no encontro nosso lá dos observatórios, e no restaurante, eles perguntam para você a sua procedência. E aí, isso sai no documento lá.
qual que é a sua motivação de viagem ali, você está ali por quê? Minas. Minas. Então eles estão conseguindo assim fazer uma separação de quem é a comunidade e quem é o turista. Minas Gerais. Eles têm um observatório muito potente lá também, excelente. Excelente. Nós estamos acostumados a utilizar muito uma expressão que nos interessa a todos, né? Geração de emprego e renda, desenvolvimento, por aí vai, né? O João Gomes é um estudioso dessa parte de acompanhamento, né, da economia, de como se comporta a ocupação no turismo, em algumas atividades econômicas próprias, né, do comércio e do turismo. Poderia nos falar um pouco da sua visão sobre o status que nos encontramos, olhando um pouco mais para frente? Qual o seu sentimento em relação ao crescimento do turismo nesse aspecto? Utilizando o que a gente tem em mãos, que são as atividades características do turismo, né? Como o Osíris levantou aqui, você não tem efetivamente um fator que determine, né, o que vai ser, o que não vai ser, mas mesmo que a gente consiga, né, fazer pesquisa, mesmo que a gente consiga fazer identificação, sempre a gente vai ter que ter uma premissa, né? Porque a gente quando faz a nossa análise, a gente nunca quer pecar pelo excesso, né? A gente acaba sendo até um pouco mais rigoroso e até subestimando muitas das vezes o número. Mas falando especificamente, tem um estudo, aquele estudo do IPEA, né, que ele tenta fazer um fator, né, mas aí entra no que a doutora Giovana levantou, se o restaurante pergunta ou não, como é que sabe se é ou se não é, se confere ou se não confere. Então vão ter sempre questões a serem levantadas e pontos a serem discutidos. Por isso, a importância da unificação metodológica, né? Porque a gente vai saber dos problemas, né? Mas a gente vai identificar na hora de fazer uma apresentação, na hora de fazer uma provocação no ente público, né? De uma demanda para o setor, a gente vai lá dizendo qual é a metodologia e quais são as necessidades em cima daquelas premissas que a gente estabeleceu. O que foi? Tá chiando pra caramba, né? Tá chiando? Não? Bom, e falando dos dados específicos do turismo, que eu falei que ia trazer algumas boas notícias, né? A pandemia, ela trouxe uma desaceleração muito forte no turismo no mundo, né? O que a gente está falando de tamanho do turismo no mundo? A gente tem o WTTC, que é o World Trade, né? Tourist Council, né? Então a gente tem os dados dele que a gente olha para o mundo, e é aí que a gente consegue fazer uma comparação mundo-Brasil, e a gente viu que houve uma desaceleração, obviamente, no mundo e no Brasil. Você tem o tamanho do turismo que eles calculam de 10 trilhões de dólares, né? Você sai uma proporção ali de 10% do PIB, você cai, né, a metade, vai para 5% em 2020, um impacto muito significativo. Logo em 2021 você recupera, né? Você vai ali para 6 e pouco, e 2022 com o último número 7 alguma coisa. Você ainda está bem abaixo do que foi em 2019. Agora, no caso da mesma fonte para o Brasil, a gente teve uma desaceleração ali em 2020, óbvio, mas eles não têm 2022 ainda. Mas já em 2021, a gente teve uma aceleração muito significativa, que deixa próximo da proporção do PIB que era 2019, 7,7, quase 8. A gente está com 6 e alguma coisa já em 2021. E aí, dada a tendência que a gente continua observando em todos os indicadores internos, né? Aqui a gente olha dados de emprego, de saldo de emprego gerados, por exemplo, que são os dados mais atuais, a gente consegue até 2023, a gente identifica claramente que a gente já está no período pré-pandemia. Então, esse foi o grande resultado positivo. E quando a gente olha para o Rio de Janeiro, segue a mesma análise, a gente consegue seguir os mesmos passos. Que a gente vai fazendo as análises, né, com os dados que a gente tem internos e com os dados externos, aí depois com as nossas pesquisas, e aí a gente mantém a análise, né, para trás, né, com as outras pesquisas, para ver se todas elas estão conversando. A gente fez muito isso com os dados do Ministério, né?
tá fazendo sentido, não tá? Essa aqui, a proporção para o Rio faz sentido ou não, que são pesquisas novas, e aí já tem pesquisas que já são pacificadas, etc. Então a gente não pode inventar a roda e tem que ver, tem que testar se o nosso rigor metodológico ele está valendo. E aí, a gente pegando no saldo do emprego, saldo de empregos do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A gente tem o Rio de Janeiro indo para a pior colocação em 2020, isso todos os setores. O Rio de Janeiro foi o último colocado em 2020 no saldo de empregos gerados no CAGED, 2020. 2021, ele já se recupera e no final de 2021 já está na terceira colocação. Quem mais influenciou negativamente o Rio de Janeiro em 2020 foi a cidade do Rio de Janeiro. E tem uma virada do Rio de Janeiro em 2021. E para entender o que foi o Rio de Janeiro até 2020, só para dar um dado, porque a gente começa a falar muito de número, aí confunde o troço todo, mas só para mostrar o que aconteceu até 2020. O Rio de Janeiro, falando como estado, teve a sua informalidade avançando, informalidade 5 vezes mais do que o Brasil. Então, de 2014 até 2020. Então, a gente chega numa situação ali deplorável, ainda alavancada pela pandemia. Então, a gente vem solidificando um processo de revitalização da economia do Estado. E aí, vê como é que a gente vem em camada, né? E aí a gente falou mundo, Brasil, Rio, aí agora a gente chegar no turismo. E dentro dessa parte, dessa recuperação, quem tem sido protagonista tem sido os serviços. O setor de serviços tem sido protagonista desse crescimento. E no caso do Rio de Janeiro, ainda é. No Brasil já teve um processo de aceleração por outras questões macroeconômicas, enfim, mas a gente ainda está num patamar de crescimento e a gente já tem ali o acumulado em 12 meses acelerando. Qual foi o exercício que a gente fez com esses dados do CAGED? A gente pegou o acumulado de 2020, primeiro mês do ano 2020, para pegar aí a pandemia que começou em março de 2020. E fizemos o acumulado desse saldo de empregos até o último dado em 2023. 2020 até o último dado de 2023. Você tem os serviços avançando, tanto no Brasil quanto no Rio, só que o turismo no Rio de Janeiro, ainda nesse acumulado, ainda não chegou no terreno positivo, quando a gente inclui o ano de 2020. Como o Rio de Janeiro foi o último colocado em 2020, falei assim, pessoal, vamos fazer um exercício, vamos tirar o ano de 2020. Vamos fazer essa comparação só 2021 para frente. A gente ainda tem pandemia. 2021 foi muito difícil. A gente teve a onda no início da pandemia da Covid, a gente teve aquela onda no início do ano, a gente teve no meio do ano que foi aquele Deus nos acuda, foi terrível, número de mortes atingindo o pico. Mesmo com 2021, a gente, dada a mudança de postura, então às vezes é só pouca coisa, né? Dada a mudança de postura na condução daquele problema que a gente estava vivendo, que a gente também fez pesquisas dizendo qual era a questão relevante para o empresário, então a nova gestão da cidade avançou de uma maneira bastante positiva, a gente faz esse acumulado de janeiro de 2021 até os dados atuais, tirando o período de 2020. Qual foi a surpresa? A parte do saldo de empregos gerados do turismo, que são com as ACTs, acelera absurdamente e tem o resultado, o melhor resultado, tirando serviços gerais, né, que avança muito bem, tem sido o grande protagonista, mas as serviços com o turismo, que no Brasil tinha sido destaque, no Brasil, a partir de 2021, passa a ser um dos resultados negativos, né, só ganhando da parte da agricultura, que fica na última colocação, e no Rio de Janeiro, o turismo crescendo de forma significativa, ultrapassando o comércio, construção, indústria. Então, a agricultura tendo um resultado extremamente positivo. E é onde nós estamos atualmente. E foi como eu falei no início da minha fala. Não por acaso, nós estamos vendo recentemente eventos como a BAV, Senac Summit, Web Summit. Essa novidade para o estado do Rio de Janeiro, com o sistema FEComércio no estado do Rio de Janeiro, tendo um protagonismo absoluto
e fortalecendo essa virada de chave do nosso Estado. Muito bom, muito bom. Temos ainda um tempo. O professor Panosso queria fazer uma pergunta. O professor Alexandre Panosso é o presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo, AMPTUR, que é convidada da FEComércio do Rio de Janeiro. Tem inclusive um stand ao lado do IFEC. Por favor. Obrigado, querido Isis. Ele é da USP. Obrigado, Otávio. Alexandre Panosso, da USP e também da AMPTUR, que é uma entidade parceira, né, da Rebote, né, Giovana, Osíris, a gente tem trabalhado junto. Giovana, fala mais próximo. Certo, obrigado, Otávio, por lembrar. Nesse sentido, Giovana, me surpreendeu o número de mais de 60, né, 68, você falou já, observatórios trabalham. 78. Nossa, a última vez que o Osíris tinha me falado algo era 35. Como aumentou, né? Giovana, você tem um panorama para a gente de onde são as fontes orçamentárias, recursos desses observatórios para desenvolver as pesquisas e qual é o status jurídico desses observatórios? Estão registrados juridicamente, estão ligados à universidade, aí não tem? Como é que funciona? Como é que estão? Sim. A gente tem observatório diversas instâncias, digamos assim, de governança. A gente tem os que ficam na universidade, os que ficam no Sistema S, a gente tem alguns no SENAC, outros nas secretarias municipais, estaduais, conventions, Visitor Bureau. Então, todos esses observatórios, eles têm uma natureza diferente. A questão do investimento é que depende de cada órgão, né? Eu vou falar do meu, por exemplo, que está no Estado e tem o papel de atender 92 municípios. Então, a gente tem um departamento consolidado, nós temos economista, estatístico, design, jornalista, geógrafo, turismólogo. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, formar uma equipe multidisciplinar para poder atender. Então, existe um investimento da Secretaria do Estado de Goiás para manter esse departamento, minimamente, para que a gente consiga passar informação para esses municípios e realizar uma quantidade considerável de pesquisa. Todos os observatórios, eles enfrentam essa dificuldade do investimento, do entendimento de que você precisa pagar melhor esses profissionais, você precisa ter os profissionais de diversas áreas, porque a gente se complementa no conhecimento, nas especificidades. Então, a luta dos observatórios para se manter é muito grande. Muitos começam e não conseguem, às vezes, alcançar, né, uma equipe mais coesa ali, que tenha mais capilaridade, que consiga mesmo se fortalecer. O que a rede tem feito, né, é ajudado esses observatórios a se consolidar no sentido de informação. O próprio manual, as reuniões que a gente faz, a gente auxilia, mostra como fazer um projeto de observatório, quais seriam os principais dados. Isso a gente faz com todos, é um processo que a gente faz, não existe nenhum custo para isso, né? É um processo de doação mesmo da rede. Agora, a dificuldade é justamente manter esses profissionais, fazer com que eles se dediquem, que sejam bem remunerados e que haja investimento em softwares, por exemplo, dados da telefonia, o senhor falou, é muito importante o dado da telefonia para a gente poder entender o consumidor, onde ele está, quanto ele gasta, quanto tempo ele permanece. Só que são dados caríssimos, então nem todos os observatórios têm recurso para adquirir esses dados. Então isso é uma coisa que minimiza um pouco o nosso trabalho, né? A gente poderia estar muito mais além se a gente tivesse maiores investimentos, sem dúvida. Muito obrigado, professora. Alguém mais gostaria de fazer uma perguntinha, que estamos chegando ao final? Por favor, se apresenta. Boa noite. Boa noite, eu sou a professora Verônica Maier, da Universidade Federal Fluminense. Agradeço pelo painel. E a minha questão aqui em relação aos observatórios é o seguinte: nós vemos que o turismo é uma fonte de emprego e renda. A minha pergunta é: que renda? Porque eu, como professora do curso de turismo e também, né, colaborando com o curso de hotelaria lá na Federal, nós vemos que a renda dos nossos alunos é baixa. A hotelaria está professor B. Professor,
professor Glauber mostrou aqui, né, a renda baixa, os baixos salários, o professor Carlos também mostrou isso. Então eu queria ouvir um pouco como é que os observatórios poderiam ajudar nisso, nesse monitoramento da renda dos turismólogos ou dos profissionais de turismo e, de uma certa forma, como é que a política pode nos ajudar, né, a talvez melhorar esse cenário? Muito bom. Professor Osíris. Obrigado, Verônica, pela pergunta. Vou passar também para os colegas responderem, mas renda em economia não é apenas salário. Renda é salário, juros, aluguéis e lucro, tá? Então, quando a gente fala que o turismo gera emprego e renda, na verdade, a gente não está falando de emprego e salário, a gente está falando em renda de maneira geral, né? E, de fato, as contas nacionais nos ajudam a identificar que parcela dessa renda vai para o trabalho, que parcela dessa renda vai para juros, aluguéis e para o lucro, né? Que, obviamente, é uma grande participação. Do ponto de vista salarial, de fato, esse monitoramento pode ser feito. O CAGED, por exemplo, nos auxilia com essas informações. O problema é que o CAGED e a RAIS são informações do setor formal e grande parte do setor de turismo ele é informal, né? Na verdade, grande parte do setor de serviços, né, é informal. Pelo menos 50% do setor de serviços é informal. Então, a gente não captura. Até tem uma pesquisa do setor informal que ficou pelo caminho do IBGE, não tem sido feita com a frequência que foi no início, mas eu acho que a gente amplia um pouco essa questão da geração de emprego e renda, né? Não é apenas o salário como aparentemente poderia parecer, né? Professora Giovana, queria dar uma palavra, João, sobre esse ponto. Eu como turismóloga sei exatamente o que a senhora está falando, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de, inclusive, manter essa mão de obra qualificada por conta desses ganhos, que não são suficientemente bons, razoáveis, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida, né? O que os observatórios fazem é monitorar isso através da RAIS e do CAGED, para a gente poder ter entendimento de quanto, de fato, esses trabalhadores estão recebendo, né, pela sua participação, pelo seu trabalho dentro da atividade turística. Isso é feito em todos os observatórios. A gente acompanha lá com o painel do professor Glauber, que nos auxiliou demais nisso, porque facilita muito esse monitoramento e de fato, realmente é um problema, é um gargalo, que são os baixos salários. Sei que está incluindo tudo isso que o professor falou, mas assim, focando mais na sua preocupação, os salários realmente eles são assim, vergonhosos, né, da nossa classe trabalhadora. João? Eu acho que a dor que ela traz é extremamente relevante e importante de ser comentada. E o fato de nós estarmos aqui, que você levantou o ponto dos observatórios, que eles falaram muito bem, são professores, entendem muito mais do que eu, mas aí você levantou também a parte política, né? Então, vejo isso não como da parte pejorativa, né? Mas institucionalmente como você pode pleitear, lutar, né? E aí eu me coloquei na posição de falar, porque aqui nós estamos representando o sistema que inclui o turismo, não é? Então, acho importante trazer as informações para o centro do debate, porque nós estávamos comentando anteriormente. Quais são os dados pacificados no turismo? Qual o tamanho do turismo? Então, como é que nós vamos fazer pleitos específicos do turismo se nós vamos chegar nos formadores de opinião, nós vamos chegar nos políticos, no executivo, enfim. E vamos falar sobre o quê do turismo? Então, a importância, aí entrando mais na parte técnica que o Osíris levantou, do que é a renda. Quando a gente fala em emprego e renda, eu foco na questão do emprego e na massa salarial, né? Vai ser emprego e a renda. É para mostrar o tamanho no agregado do turismo, mas que no micro tem muito para melhorar. Dado o tamanho e a importância na economia, se você for pegar o estoque da RAIS, e aí utilizando as ACTs, aí vai entrar naquela história, né? O que é turismo, o que não é? Pelos dados que nós acompanhamos, fizemos internamente no IFEC, no Instituto Fé Comércio de Janeiro, a gente tem hoje em torno, o último dado da RAIS é 2021, mas vamos lá, vamos usar em termos de proporção relativa, porque no estado vai ter o 21 e no Brasil também. Você tem 350 mil empregos, no Brasil todo, 2.800.000.
está falando entre 10% e 15%. Isso não é um percentual significativo para ser colocado à mesa para o debate, e aí vão aparecer várias dores, inclusive essa que a senhora colocou. Eu acho que a importância de trazer os dados é essa. Eu acho que, aí me permita também tecer uma consideração breve, professora, como alguém que milita na causa já há muitos anos. São dois aspectos que conectam-se com a busca de valorização da atividade do profissional de turismo. Primeiro, são as oportunidades que são oferecidas para além do campo privado. O campo público ainda não dispõe de um nível de reconhecimento que seria o adequado, dado a quantidade de pessoas que já se formaram no país em turismo, que se aperfeiçoam e por aí vai, né? E eu penso que isso, para ser minimizado, ou para que a gente possa melhorar esse quadro, depende de ações políticas, movimentos junto a todas as instâncias que, na esfera pública, poderiam absorver mais profissionais de turismo. A sensação que me dá é que aquela classificação que tem no Ministério, A, B, C, D, E, o município que tem algum tipo de potencial e é classificado como potencial turístico, obrigatoriamente deveria ter um corpo técnico formado por profissionais que passaram por uma universidade, por aí mediante concurso e por aí vai. Alguns exemplos a gente sabe que já existem, mas há um caminho muito longo ainda para a gente alcançar o status que se quer. Mas isso depende de ação política. Agora, concomitantemente a isso, a sensação também que eu tenho é que a luta política laboral sindical é fraca, é muito fraca, no meu entendimento, é muito fraca. A gente não vê nos dissídios um nível de mobilização maior e por aí vai. Não estou dizendo pós-reforma trabalhista, não. Estou dizendo que muito antes da reforma trabalhista, certo? Então, eu acho que essa é uma lacuna que precisa ser preenchida ainda, que depende de organização sindical, de mobilização, etc. Talvez o mundo digital venha proporcionar instrumentos de aproximação das pessoas para chegarem, por exemplo, em pautas em que é justo, é do processo democrático, se coloquem, né, números que sejam relevantes, como esse que o João acabou de falar. Olha, aqui é um setor, estamos falando de mais de 350 mil pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, no setor e por aí vai. Então, é processo político. Agora, talvez a mensagem desse dia que estamos fechando dos nossos painéis, mais interessante tenha sido nessa perspectiva. Olha, tem números muito claros sobre uma massa salarial que, traduzindo de maneira assim mais específica por segmento e atividade, revelam que são remunerações muito aquém do que deveriam ser. A gente sabe disso. Não é só que não, alguém falou, se esse professor o Carlos, no mundo todo isso é uma realidade, né? E a gente precisa dar mais luzes, né, ao campo profissional do turismo. E aí nele entra a academia, né, entra todos aqueles que procuram e contribuem por uma qualificação maior, por uma capacitação maior. Eu acho que é isso, é processo, né? Esse é um bom debate, Eu queria dizer assim, nós estamos chegando aqui ao nosso final, mas queria oferecer a palavra a todos nossos convidados para que livremente pudessem trazer algum tipo de reflexão conclusiva. Eu achei muito interessante e mostrou-se que, né, com dados, informações, nós podemos inclusive avançar melhor e mais robustamente, né, com mais respaldo na direção de fazer o turismo ter aquele protagonismo que se quer. Não é só trazer turista, né? É fazer com que essa cadeia, que em tese ela é muito democrática, porque muita gente pode ganhar alguma coisa, ela tenha um significado de justiça social o melhor possível. Mas é luta, não cai do céu não, isso é luta. Por favor, professor Osíris, depois João, depois peço a professora Giovana para fechar. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui mais uma vez a oportunidade, agradecer ao nosso intérprete de Libras que está aqui com a gente também, além de todos nós, né? E dizer o seguinte,
os observatórios do turismo no Brasil é uma espécie única no mundo. Não tem nada igual. Não tem nada igual. A gente achou um jeito brasileiro de nos virar frente à escuridão da falta de informações. Porque quando a gente fala na Espanha, por exemplo, que nós produzimos informações como Observatório do Turismo, eles acham estranhíssimo. E de fato porque os observatórios, de maneira geral, eles deveriam observar, não produzir informação, né? Mas por uma necessidade premente de não ter informação, não tem jeito, cada um foi se virando, foi tentando produzir as informações possíveis para clarear, né, o setor de turismo, né? E a rede brasileira, especialmente, é mais única ainda, porque reúne e tenta dar um sentido maior aos observatórios do turismo nessa produção de informações, nessa interpretação dos dados. Acho que temos muitos desafios como observatórios do turismo. Talvez o principal que eu enxergo hoje, que tenho falado, seja não apenas produzir informações, não apenas organizar essas informações, mas também trazer uma inteligência turística em relação a essas informações, né? Como Giovana levantou, a gente produz informações, mas será que as pessoas que consomem essas informações entendem o que está sendo dito ali? Será que elas são capazes de pegar essa informação e traduzir numa ação efetiva, né, a partir dessa informação? Então, acho que esse é um desafio importante, que a gente não só produza dados, mas que a gente também interprete, analise de uma forma mais, transformando isso em inteligência, né? Então, acho que é uma tarefa que está em aberto e que a gente precisa cumprir daqui para frente, né? Então, muito obrigado, Otávio. Obrigado, João. Obrigado, Giovana, aí, pela parceria aqui na mesa. Obrigado. Professora Giovana. João, por favor. Obrigado, Otávio. Obrigado, meus companheiros de mesa. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas também. E acho que a mensagem final é a seguinte: o Rio de Janeiro já virou a chave. O Rio de Janeiro está se recuperando de uma maneira significativa, tem apresentado dados bastante otimistas e vai encontrar o seu lugar e, sobretudo, com a sua principal característica, que é o turismo. Não por acaso é a porta de entrada dos turistas internacionais no Brasil e é o único estado, junto com Santa Catarina, de ter destaques lá daqueles itens lazer, negócio, etc., no Ministério do Turismo, com 4 cidades. Então, acho que estamos no caminho certo. Não vou cansar de repetir os eventos que nós estamos presenciando, a importância do trabalho do Sistema FEComércio Rio de Janeiro e o protagonismo de SESC, SENAC e do nosso presidente Antônio Queiroz nesse processo de transformação. Muito obrigado. Giovana? Já foi. Bom, eu me coloco à disposição, assim como os meus colegas da rede, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho tão sinérgico e tão importante na concepção de uma pesquisa mais positiva, mais assertiva para o nosso país. A rede ela vem fazendo esse papel, é claro que muito timidamente ainda, mas nós estamos aí juntos nesse processo, como diz o deputado, para que a gente possa construir aí um turismo mais inteligente, como diz o professor. Né? A gente precisa de inteligência, a gente precisa entender os dados, compreender e tornar isso política pública, ação estratégica, para que a gente possa construir um turismo brasileiro mais efetivo e eficiente e que traga de fato, né, as divisas que a gente espera para o nosso país. Eu acho que todos concordam que a Elis Regina talvez tenha sido a maior cantora brasileira, né? E ela, numa dessas canções, ela diz: o Brasil não conhece o Brasil, né? Isso não é bem assim, ela fala: o Brasil não conhece o Brasil, mas, enfim, nós muitas vezes não nos conhecemos, né? O que se oferece de informações desses 68 laboratórios, que são os nossos observatórios, precisa de ganhar mais amplitude, se espraiar por aí, né? Quem sabe nós possamos, né, o IFEC aí chamar a uma reunião, um encontro, fazer um encontro dos observatórios de turismo do Brasil. Eu acho que isso teria assim um condão de dar um salto de qualidade, porque, veja, nós aqui de alguma maneira
achamos que muito há que se fazer, é lógico, mas é preciso dizer o seguinte, já existem muitas coisas sendo feitas, então isso nos inspira a levar adiante, né? Tem muita coisa que pode vir a acontecer positiva, mas muita coisa positiva já aconteceu e vem acontecendo. Isso nos traz autoestima, isso é importante. Então eu queria dizer da profunda satisfação de ter contribuído aqui, participado com vocês. Achei de altíssimo nível o debate aqui, as informações trazidas. Isso é, de certa forma, uma contribuição que a FEComércio do Rio de Janeiro está oferecendo a esse laboratório, né, que a gente precisa cada vez fazê-lo mais forte, que é pensar e entender o turismo com ciência. Eu defendo isso, eu gosto disso. Eu sei que todos já estão cansados, mas por favor responda às pesquisas. E a moçada do show, eu sei que tem gente aí interessada, tem daqui a pouco o show do João Nogueira. Diogo Nogueira, mas enfim, ele canta muito parecido com o velho João, muito parecido. Aliás, é quase que, enfim, filhos de peixe, peixinho ali, literalmente. Aproveitem. Viva Agradecemos a presença de todos. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Em nome do SESC e do SENAC, a gente vai estar entregando uma lembrança por todo o conhecimento adquirido aqui no evento hoje. Obrigada, uma ótima noite, gente.